No sistema locomotor, a osteoporose é uma doença metabólica generalizada caracterizada pela menor aposição óssea, decorrente da insuficiência ou inatividade osteoblástica. No entanto, o termo osteoporose é aplicado com conceitos diferentes e às vezes inadequados. É comum considerar osteoporose e osteopenia como a mesma coisa, ou afirmar que a osteoporose é o estágio mais grave da osteopenia. O termo osteopenia seria adequadamente empregado para caracterizar qualquer tipo de diminuição na massa óssea, decorrente da diminuição da posição, do aumento da reabsorção da mineralização deficiente da matriz ou da necrose óssea. Desse modo, além da osteoporose, osteodistrofia fibrosa generalizada, raquitismo, osteomalácia e osteonecrose metabólica também são doenças osteopênicas. A osteoporose é desencadeada por qualquer fator que interfira na atividade do osteoblasto e, consequentemente, na síntese da matriz orgânica. Os hormônios de crescimento tireoidianos e sexuais são importantes para a atividade do osteoblastos, de tal modo que a deficiência desses hormônios causa deficiência da síntese de matriz óssea. O estrogênio aumenta a diferenciação de células osteogenitoras em osteoblastos e estimula a síntese da mineralização da matriz óssea, regulando a expressão dos genes que codificam o colágeno tipo 1 e as proteínas não colagênicas como osteoponinas, osteocalcina, osteonectina e etc. A progesterona também participa do metabolismo ósseo, sobretudo a síntese da matriz óssea. Ela estimula a proliferação da diferenciação das células osteoprogenitoras e atua no osteoblastos, regulando a secreção de fatores de crescimento e estimulando a posição da mineralização óssea. Os hormônios tireoidianos também controlam a expressão dos genes de osteoblastos, aumentando a atividade da fosfatase alcalina e a produção de colágeno tipo 1, das proteínas não colagênicas e de fatores de crescimento semelhantes à insulina, elevando, por conseguinte, a síntese da mineralização da matriz óssea. O termo osteoporose parece ser insuficiente para denominar todas as alterações ósseas que ocorrem na menopausa. Além da osteoporose, a alteração das características de osteodistrofia fibrosa generalizada, ou hiperparatiroidismo e osteomalácia. Nas cadelas castradas, não chegam a apresentar osteoporose clínica. Cadelas adultas castradas podem apresentar menor velocidade no reparo de fraturas traumáticas. Em ratos, suínos e primatas, a castração pode acarretar em osteoporose e por isso esses animais são utilizados como modelo experimentais na osteoporose. Ela também é conhecida por ser causada por deficiência proteica, tanto primária ou dietética, quanto secundária de distúrbios gastrointestinais, como o parasitismo. Além disso, a deficiência proteica também pode resultar em hipotireoidismo, o que contribui para agravar o quadro, já que a deficiência dos hormônios tireoidianos também causa osteoporose. A inatividade física também é uma causa importante de osteoporose. A atividade física promove a alteração do metabolismo ósseo por efeito direto, via força mecânica, e por efeito indireto. Em animais que já têm osteoporose, o exercício físico eleva a quantidade de osso por aumentar as conexões das ramificações canaliculares dos osteócitos e por estimular a diferenciação das células troncomesenquimais e de células osteoprogenitoras da célula óssea do estranoblasto. A deficiência de vitamina C pode causar osteoporose nas espécies que não se sintetizam, como primatas e cobaias. A função da vitamina C é manter a integridade das células mesenquimais, de tal modo que sua deficiência, essas células não amadurecem até o estágio funcional que se destinam. Desse modo, a falha de maturação dos osteoblastos resulta em osteoporose. A vitamina C também age como uma síntese de colágeno na hidroxilação da prolina e lisina, importante formação na manutenção de osteoides. A deficiência de cobre pode afetar a síntese de deposição de osteoide, porque a enzima lisicidase cobre dependente é necessária para a ligação cruzada do colágeno ósseo. Há várias situações na deficiência de cálcio causada por osteoporose, mas a deficiência do cálcio não provoca osteoporose, e sim outras doenças osteopênicas, tais como raquitismo e osteomalácias. Pode haver fragilidade óssea seguida de fraturas patológicas, redução da espessura cortical de ossos longos, vértebras e alargamento do canal medular. Radiologicamente, há redução da quantidade de osso, mas o pouco osso presente apresenta radiopacidade normal, já que não há comprometimento da mineralização óssea. No raquitismo, pode ser definido como uma doença metabólica generalizada, caracterizada por menor mineralização da matriz óssea. Dá-se o nome de raquitismo quando a doença acomete animais jovens antes do término do crescimento.
A osteomalácia ocorre em cães adultos após a cessação do crescimento. Em animais jovens, o raquitismo afeta o tecido ósseo e as cartilagens do crescimento. Em animais adultos, somente há alteração do tecido ósseo. A etiologia é a mesma para o raquitismo e a osteomalácia e está relacionada com qualquer fator que reduza o produto CA2+, e HPO4. A deficiência de cálcio ou fósforo pode baixar o produto a ponto de não se possibilitar a mineralização dos osteoides. A deficiência de cálcio ou fósforo pode ser primária ou secundária. A deficiência de vitamina D na dieta, redução das sínteses cutâneas de vitamina D, não metabolização do colecalciferol, presença de oxalato na dieta, presença de fiatos na dieta, má absorção causada por doenças entéricas. No raquitismo, há aumento de volume nas epífises ósseas e das junções corticondrais, com acúmulo de cartilagem não erodida e osteoide. Placa efisária irregular e com retrato de alteração do crescimento endocondral, caracterizada por invasão irregular dos vasos na cartilagem de crescimento, resultando no arqueamento e redução do comprimento dos ossos, e resistência óssea diminuída, com fraturas espontâneas e perda de radiopacidade. Na osteomalácia, diferentemente do raquitismo, não há alteração do crescimento endocondral, pois no momento da deficiência mineral já houve o desaparecimento da placa epifisária. Ocorre também o acúmulo de osteoide nas superfícies de aposição, resistência óssea diminuída, com fraturas espontâneas, redução da radiopacidade. Seções histológicas no tecido ósseo não descalcificado possibilitam diferenciar com facilidade o osteoide do tecido ósseo mineralizado. Em seções histológicas do tecido ósseo descalcificado, essa diferenciação também é características tintoriais do que osteoide do tecido ósseo. Mineralização são diferentes pela correlação de hematoxilina e eosina. O osteoide apresenta maior eosinofilia quando comparado ao tecido ósseo mineralizado. A osteodistrofia fibrosa generalizada pode ser definida como doença metabólica caracterizada por uma maior reabsorção óssea. Essa doença é a manifestação do hiperparatireoidismo primário ou secundário. O hiperparatireoidismo primário é uma alteração rara nos animais causada por tumor funcional dos paratireoides. A doença esquelética é consequência de síntese descontrolada e excessiva de PTH com o consequente hiperparatireoidismo, que aumenta a reabsorção óssea e resulta na perda óssea progressiva e irreversível. O PTH também atua sobre os rins, aumentando a excreção urinária do fósforo. Assim, no hiperparatireoidismo primário, a hipercalcemia e hipofosfatemia pela absorção do PTH sobre o osso e os rins. O hiperparatireoidismo secundário mais frequente é induzido por tentativa de reverter a hipocalcemia. Em decorrência da hipocalcemia, a secreção excessiva de PTH, que aumenta a reabsorção óssea. Essa perda óssea é progressiva e sua reversibilidade varia conforme a causa da hipocalcemia. O hiperparatireoidismo secundário renal é desencadeado pela insuficiência renal crônica. O hiperparatireoidismo secundário nutricional pode ser ocasionado e definida pelo cálcio ou excesso de fósforo. O HCR é provocado por alterações renais na maioria dos curso crônico. Os rins comprometidos não excretam fósforo adequadamente, causando hipofosfatemia, o que induz a hipocalcemia absoluta. Então, na laminite, ela é uma das doenças locomotoras mais conhecidas em equídeos por aparecer frequente nas propriedades. Essa enfermidade é caracterizada pela inflamação aguda ou crônica das lâminas do casco, causando dor intensa e desconforto aos animais acometidos, pelo fato do casco ser uma estrutura extremamente importante para a sustentação do peso e locomoção dos equídeos. A laminite pode trazer uma série de prejuízos aos criadores. Dentre as principais perdas pode-se destacar o baixo desempenho dos animais e várias outras coisas. Os principais fatores relacionados com a doença são distúrbios metabólicos no organismo do animal, que promovem a vasoconstrição periférica e então ocorre a diminuição do diâmetro dos vasos sanguíneos que estão ao redor das estruturas internas dos cascos, causando um quadro de isquemia e, consequentemente, um processo inflamatório. A laminite é uma doença multifatorial, pois não há motivo exclusivo relacionado à manifestação dos sintomas. Acredita-se que existem diversas causas que podem levar à constrição desses vasos, sendo a maioria secundária a outra patologia. Alimentação indevida, com excesso de carboidrato, quadro de endotoxemia, baixa concentração de glicose, obesidade, a administração de alguns remédios. Os animais predispostos a desenvolver laminite são aqueles que não possuem os cuidados básicos necessários ou que sofrem com manejo inadequado para a espécie.
estão mais suscetíveis, como os cavalos que ingerem carboidrato em excesso, os obesos, animais de imunidade baixa. O principal sintoma é a dor intensa causada pela inflamação da lâmina do casco e, como consequência da dor na região afetada, também é possível observar um aumento de temperatura na superfície do casco, aumento do pulso das artérias próximas ao casco animal alterado e frequência na distribuição do peso nos membros, claudicação, rejeição ou realizar pinça. Em casos mais graves ou crônicos, a lesão normalmente evolui para uma mudança de anatomia do casco, isto é, a rotação da falange distal. A rotação acontece pela falha na ligação da terceira falange com a parte interna do casco, que, somada ao peso do animal e aos movimentos biomecânicos repetitivos, resulta na mudança do posicionamento. É possível identificar a rotação visualmente, pois o osso antecede o casco fica inclinado próximo ao solo. É importante lembrar que a afecção pode ser manifestada nos 4 cascos, mas na maioria dos casos isso não acontece. Existe certa predisposição nos cascos dianteiros por conta da distribuição do peso, que é maior nos membros torácicos. Outro fator importante, apesar de não ser uma doença contagiosa no animal, a propriedade pode manifestar sintomas e receber o mesmo tipo de manejo. O diagnóstico é por exames físicos, geralmente, né? E é possível confirmar uma laminite. Existem alguns exames. O diagnóstico é preciso e o exame radiográfico é um deles. Por meio da imagem é possível observar o aumento da distância entre a parte de cima da falange e a parte interna do casco. Outro meio diagnóstico interessante é o bloqueio anestésico. Uma vez que o fármaco, o animal demonstra sintomas momentaneamente estáticos. Essa melhora rápida sugere um quadro de laminite, mas é preciso ficar atento. Basicamente, a gente tem que impedir a rotação do casco, usar ferraduras específicas, e o tratamento deve ser feito com suporte de administração de anti-inflamatório não esteroidal, analgésico e várias outras coisas. A degeneração dos discos intervertebrais, os corpos das vértebras, exceto das primeiras vértebras cervicais, são unidos pelos discos intervertebrais. Os discos associados às facetas articulares proporcionam certa mobilidade das vértebras. A porção central do disco, hidrofílica e normalmente túrgida, tem a função de absorver os choques mecânicos. Em corte transversal, o disco revela a massa gelatinosa central, contornada por um anel fibrinoso excentricamente lamelado, mais largo ventralmente. O disco adere-se às extremidades da vértebra de maneira semelhante que ocorre a cartilagem articular nas epífises. A degeneração dos discos, como da cartilagem, avança com a idade, e é difícil distinguir da degeneração fisiológica patológica. Em animais condrodistróficos do núcleo pulposo, em vez de sofrer a transformação fibrosa com a idade, transforma-se em cartilagem. As consequências disso já foram discutidas. Nos animais são distróficos, as alterações degenerativas inicial sucede na idade avançada e se caracteriza por fissuras no anéis fibroso sem alteração aparente do núcleo pulposo. O processo degenerativo progride até que o anel fibroso converta em massa granular sem estrutura, ou fibras espessas, desnudas e proeminentes. Essas fibras se desgastam e se rompem. Não raramente ocorre necrose e mineralização tanto no núcleo pulposo quanto do anel fibrinoso. A degeneração do disco predispõe ao deslocamento do núcleo pulposo dentro através do anel fibroso, como parte dorsal do anel é mais fina. A maioria dos deslocamentos se dá dorsal ou dorsal lateralmente, afetando o segmento cervical torácico abaixo, lombar. Os deslocamentos podem ser completos e incompletos e os animais apresentam sinais de lesão local na medula espinhal e extensa. Esta última está associada a protusões súbitas e completas do espaço epidural, desencadeando hemorragia epi e intradural e necrose isquêmica da medula espinhal. Nos casos parciais, envolve 2 quadros de segmentos espinhais e mielomaláceos. Pode ser focal, por compressão direta ou difusa por lesão vascular. Em alguns casos, com a degeneração do anel fibrinoso, há estímulo à vascularização que se tornam como vasos meníngeos. Parte do núcleo pulposo também degenerado alcança os vasos, provoca embolia, com mielonecrose e isquemia. A doença do músculo branco, a distrofia muscular nutricional, é uma patologia miodegenerativa hiperaguda subaguda, causada por a deficiência de selênio e vitamina E, gerada em animais que se encontram em situações de estresse, frio ou mal alimentados. Dá-se também por um acúmulo de substâncias formadoras de peróxido na dieta. Com exemplos de situações causadeiras, podemos citar a suplementação contínua com óleo de fígado de bacalhau e uma brusca saída de animais para o pasto, induzindo a deficiência de vitamina E. Esta patologia é mais comum em bezerros, cordeiros, potros e leitões jovens, podendo elevar sua ocorrência após o crescimento rápido dos animais em um alto grau
de ácidos graxos insaturados na dieta de exercícios incomuns e em excesso. Em bezerros e cordeiros normais, a atividade de uma enzima chamada transaminase glutamínica oxalocética, importante para várias atividades no organismo, raramente excede. E em animais doentes, sua atividade é de 5 a 10 vezes maior. Assim, de uma forma mais completa, a doença do músculo branco é caracterizada por níveis subnormais de selênio na concentração do sangue, os tecidos por altos níveis de SGOT e desdrogenase lática. Poucas vezes ocorre uma distrofia muscular nutricional de forma espontânea em animais adultos, podendo raramente acontecer de forma congênita. A rabdomiólise é uma síndrome que se caracteriza por um processo de degeneração muscular e etiologia multifatorial e manifestações clínicas variáveis decorrente da lise de células musculares esqueléticas e, consequentemente, da liberação para a circulação sanguínea constituintes intracelulares entre a hemoglobina. Essas lesões levam a fatores físicos, químicos ou biológicos. Podem ocorrer também como sequela de processos cirúrgicos ou qualquer situação de estresse do animal, como cólica, doenças infecciosas, condições adversas do tempo, transporte prolongado. Além disso, a sobrecarga de carboidratos, hipoxia tecidual, deficiência de vitamina E e selênio, desbalanceamento eletrolítico e baixo condicionamento físico, normalmente após algum episódio de excesso de exercício, pode provocar essa referida doença. No entanto, é improvável que um único processo fisiopatológico seja capaz de explicar todas as manifestações, e nem todos os casos estão associados ao esforço. Os episódios podem variar de subclínicos a graves, que pode ocorrer a necrose muscular maciça, insuficiência renal, por mioglobinúria, com urina apresentando coloração vermelha e achocolatada ou preta. Os animais acometidos normalmente apresentam-se exaustão intensa, mialgia, rigidez, espasmos, tremores musculares, falta ou irregularidade na coordenação e relutam em movimentar-se. Essa enfermidade acomete animais de qualquer raça, sexo e não possui caráter sazonal. No entanto, os equinos utilizados em rodeios, desfiles e competições, ou até mesmo aqueles que são submetidos a trabalho intenso sem preparo físico, assim como naquelas cavalgadas em dias quentes nos fins de semana, pedem para estarem mais predispostos a desenvolver essa rabdomiólise. Porém, a adoção de um programa de exercícios bem desenhado e dieta nutricional equilibrada são alguns dos métodos para prevenir a doença. No tocante diagnóstico, esses são detectáveis sinais clínicos identificados através da realização do histórico de exame físico minucioso, aliados a exames laboratoriais. A restauração do equilíbrio líquido eletrolítico e o uso de anti-inflamatório e analgésico é parte do esquema de tratamento básico. O diagnóstico do tratamento precoce assume total relevância a fim de evitar complicação e reduzir morbidade associada ao desenvolvimento destas complicações. Frente ao exposto, o presente estudo, ele tem a devida importância, porém, em casos graves, o animal pode ficar muito acometido, ter diversas dores e evitar, assim, o seu exercício físico.